Como posso, como indivíduo, dominar e resolver a crescente tensão e a febre bélica entre a Índia e o Paquistão? Essa situação está criando uma mentalidade de vingança e represália em massa. De nada adiantam apelos e argumentos. A inação é crime. Como fazer frente a um problema como esse? Resposta: por que chamamos crime a inação? Segundo você, só há duas maneiras de atender a esse problema, a saber, ou torna-se pacifista ou empunha um fuzil. Essa é a única maneira como reage, não é? Essa é a única maneira que a maioria das pessoas conhece de resolver um problema dessa natureza. Para você, o fuzil e o pacifismo representam os únicos meios de ação, não é? Pensa que responde ao desafio, ao exercer vingança com um fuzil nas mãos, ou de qualquer outra maneira. E se pensa que a violência não constitui solução, você se torna pacifista. Em outras palavras, deseja que a sua ação seja aprovada e a aprovação te satisfaz. Diz: sou pacifista ou tenho um fuzil. E essa etiqueta que cola em você mesmo te satisfaz e pensa ter resolvido o problema. Essa é, por certo, a reação geral, não é? É por isso que diz que a inação é crime. É crime, naturalmente, desses dois pontos de vista. O homem que não tem um fuzil nas mãos ou não se declara pacifista é para você um criminoso, porque pensa segundo as etiquetas consagradas, em conformidade com aqueles dois modos de pensar. Visto isso, verifiquemos se a inação é crime, entendendo-se por inação o não operar segundo aquelas duas normas ou seus equivalentes. É crime isso? É crime dizer: não sou pacifista e não ando armado de fuzil. Em que caso você diria tal coisa? Ao perceber que tanto uma como a outra não passam de meras reações ao desafio e que por meio de reação não se resolve o problema. Por certo, o homem que impunha o fuzil assim procede por causa da sua reação, a qual é produto do seu condicionamento nacionalista como hindu, como cidadão do Paquistão, ou como quer que seja chamado. O empunhar um fuzil é apenas uma reação conforme o seu condicionamento. E o homem que não anda de fuzil, que se denomina pacifista, está também reagindo de acordo com seu particular ponto de vista, não é? São estas as duas reações que conhecemos e com que todos estamos familiarizados. Em tempo de guerra, faz do pacifista um mártir e etc. Mas esses são os dois modos de atividade reconhecidos. E quando procede de acordo com uma dessas duas normas, com tudo o que elas implicam, você se sente satisfeito, pensando que, pelo menos, está fazendo alguma coisa em relação à guerra, e que os outros reconhecem que a está fazendo. Você se sente satisfeito e eles se sentem satisfeitos. E quanto mais fuzis forem empunhados, um tanto melhor. Pois bem, o homem que em tempo de guerra nem se arma de fuzil, nem se denomina pacifista, que fica inativo no sentido profundo da palavra, que não corresponde ao desafio por meio de reação, a esse homem declara inativo e, portanto, criminoso. Ora, é criminoso esse homem? Está ele inativo? Não são vocês os criminosos, tanto o pacifista como o homem de fuzil?
O criminoso, sem dúvida, não é o homem que diz: não reagirei em face da guerra de maneira nenhuma. Porque esse homem não tem pátria, não pertence a religião alguma, a nenhum dogma, não tem um guia, nem político, nem religioso, nem econômico, não pertence a nenhum partido, porque todas essas coisas são reações. Ele, portanto, nem é pacifista, nem anda armado de fuzil. E quando um homem não reage a um desafio, mas é o desafio a esse homem que chama inativo, um inútil, porque não se enquadra em nenhuma dessas duas categorias. Sem dúvida está tudo errado, tanto o pacifismo como o empunhado fuzil, porque são meras reações, e por meio de reação nunca chegará a resolver problema algum. Resolver o problema da guerra só quando você mesmo for o desafio, e não meramente uma reação. Vemos, pois, que o homem que empunha o fuzil não resolve o problema. Pelo contrário, o aumenta. Porque toda guerra produz outra guerra. Isso é um fato histórico. A Primeira Guerra Mundial produziu a Segunda Guerra Mundial, a Segunda produzirá a Terceira e assim por diante. Pois bem, em face do problema, você reage e diz: sou pacifista, não empunharei fuzil e irei para a prisão, sofrerei por isso e tenho uma causa pela qual estou agindo. O sofrer, o tornar-se Marte, é ainda uma reação e, por consequência, também não pode resolver o problema. Mas o homem que não está reagindo em face da guerra, por maneira nenhuma, é o próprio desafio. Ele é em si mesmo o quebrador das velhas tradições e esse homem é a única entidade capaz de resolver esse problema. Eis porque é de importância que compreenda você mesmo, o seu condicionamento, a maneira como foi criado e educado. Porque o governo, o regime, é sua própria projeção. O mundo é você. O mundo não está separado de você. O mundo, com seus problemas, é projetado pelas suas reações. E, por consequência, a solução não se encontra no criar mais reações. Só pode haver uma solução, quando há ação que não é reação. E isso só pode realizar-se ao ser compreendido todo o processo da reação a estímulos, tanto de fora como de dentro. O que significa que compreende, então, a estrutura do seu próprio ser, da qual se origina a sociedade.